Esse vídeo vai para todas as pessoas que acham que desenvolvimento pessoal é só para gente de alto escalão. Eu preciso desfazer essa confusão que fizeram em cima desse termo de desenvolvimento pessoal, de mentalidade. Existe uma confusão enorme em torno dessa expressão. E quando eu entrei nessa área, na verdade, quando eu ouvi falar desse termo desenvolvimento pessoal, mentalidade, eu achei muito chique. Eu achava que desenvolvimento pessoal era coisa de gente que era executiva, engravatada, de pessoa rica, de gente que trabalhava em grandes empresas, que falava inglês fluente, que tinha uma vida que era completamente distante da minha realidade. E eu associei automaticamente a um universo que não parecia nada a ver comigo. Uma garota de 20 e poucos anos, recém-formada, que andava de bis, ganhava um salário que mal dava para pagar as contas do mês. E na minha cabeça, desenvolvimento pessoal estava sempre muito ligado a pessoas que eram muito grandes, cursos muito caros, palestras, gente que tinha certificado e um estilo de vida que parecia inalcançável para mim naquele momento, naquela fase da minha vida. Mas eu só comecei a de fato saber o que aquilo significava quando eu realmente parei para entender e comecei a aplicar pequenas coisas na minha própria vida. Hoje eu entendo que desenvolvimento pessoal não é um privilégio de poucos, nem um clube exclusivo para quem já está num patamar e a depender de onde você está e da sua realidade, para você agora é impossível imaginar. Mas você vai mudar de ideia nesse vídeo, então presta atenção aqui no que eu vou falar. Desenvolvimento pessoal é algo acessível, é algo democrático e profundamente ligado à disposição que você tem de crescer, independente do ponto em que você está agora. Se você é uma mãe que passa o dia inteiro cuidando dos filhos, sem rede de apoio, sem tempo para cuidar de si mesma e ainda sente o desejo de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa empoderada, de se desenvolver pessoalmente, isso é para você. Se você perdeu o emprego, se você está desempregada, frustrada, sem nenhuma perspectiva clara do que você vai fazer na vida, se você quer se preparar para quando uma nova oportunidade surgir, está entregando currículo por aí, desenvolvimento pessoal também é para você. Se você percebe que reage mal a situações, não sabe lidar com frustração, você não consegue se comunicar bem, gagueja quando se sente pressionado e sente que isso te atrapalha no seu dia a dia, tanto nos seus relacionamentos pessoais quanto nos seus relacionamentos profissionais, nas suas decisões, então desenvolvimento pessoal é para você. Eu trabalhei e estudei na área organizacional de uma empresa onde eu fazia contratações, demissões, processos seletivos, e eu vou te dar agora uma visão que é para você carregar para sua vida inteira. Nessa empresa que eu trabalhava, eu fazia processo de recrutamento e seleção. Então eu recebia os currículos, eu fazia a avaliação dos currículos para ver se encaixava na vaga que a gente estava procurando. Então, isso que eu vou te falar é ouro, tá? As empresas, o mercado de trabalho, ele contrata as pessoas pelo currículo, mas eles te dispensam pelo seu comportamento. Você ter um bom currículo, com certeza vai abrir portas, mas a forma como você lida com a pressão, com conflitos e com a convivência entre as pessoas vai definir se você vai permanecer ou se você vai crescer ou não dentro daquela empresa, dentro daquele lugar. Por isso que eu tô falando que desenvolvimento pessoal é para você, que é sobre se tornar alguém mais preparado, tanto emocionalmente como mentalmente, comportamentalmente, mas também para você saber lidar com a sua própria vida em todas as áreas da sua vida, profissional, relacionamento, acadêmica, tudo. A primeira coisa que eu aprendi nesse processo é a importância de você sempre aprender alguma coisa nova, com frequência, todos os dias, porque a maior parte das nossas opiniões, das nossas decisões, elas não vêm de dados sólidos, mas elas vêm das nossas percepções emocionais, das experiências que a gente vive, das ideias que você cresce ouvindo da sua família e que você começa a repetir e não questiona. Hoje eu falo com tranquilidade sobre aprendizado constante, porque inclusive eu estou sempre estudando, eu estou estudando mais de uma coisa ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, eu faço 3 pós-graduação na área da psicologia, eu estou lendo mais de 2 livros de mentalidade, de neurociência, de criação de conteúdo. Quando eu vou tomar banho, quando eu vou lavar a louça, quando eu vou limpar a casa, eu sempre estou assistindo algum vídeo de desenvolvimento pessoal, estou ouvindo algum podcast, escutando alguma coisa que vai me ajudar a me desenvolver melhor em todas as áreas da minha vida. Eu estou neste momento com hiperfoco na Luana Carolina, eu estou prestes a me tornar aluna dela, beijo Lu. E quanto mais eu estudo, mais claro fica para mim que menos eu sei. A noção de que saber
pouco é diferente de achar que sabe tudo. Isso é uma noção que a gente precisa ter. Eu vi uma live da Lu falando que nós vivemos em um tempo em que a nossa atenção é muito fragmentada. As pessoas acham que vão se desenvolver, que vão evoluir como profissional, como pessoa, assistindo vídeos do TikTok, assistindo Reels. Claro que a gente aprende muita coisa lá, mas isso não dá base para conhecimento. E não vai, tá? Não vai de fato, não vai. Nós pulamos de um assunto para o outro repetidamente. Assistimos stories, assistimos vídeos curtos e são cortes de vídeos. E aí a gente cria essa ilusão de conhecimento. Mas quando nós tentamos explicar alguma coisa para alguém com mais profundidade, é quando a gente percebe o quanto o nosso conhecimento é superficial, é raso, é descartável. Aprender algo novo de forma intencional muda como a forma que você pensa, uma forma que você questiona e enxerga o mundo. Então, informação rasa dá uma falsa segurança. Conhecimento real traz humildade e traz clareza. Quando você estuda de verdade, você fica menos vulnerável a discursos vazios, a manipulações, a ideias que são mal construídas. Outra coisa fundamental é você entender sobre proatividade, se tornar autodidata. Eu tenho um amigo, um psicólogo, ele é maravilhoso, muito inteligente, eu amo e admiro muito, que é o Renato. E ele falou uma vez, e ele nem deve se lembrar disso, ele falou, eu aprendo essas coisas porque eu sou autodidata. E eu lembro que eu fiquei assim, nossa, que chique, né, essa palavra. Nem sabia o que era isso na época. E aí eu fui procurar, descobri que autodidata é uma pessoa que tem uma habilidade de aprender por conta própria. Sem depender de um professor, ele utiliza sua própria motivação e esforço para buscar conhecimento através de livros, de cursos. E aí eu pensei, meu Deus, isso é muito chique. Eu não sou assim. Primeira coisa que eu pensei, eu não sou assim. E eu não era mesmo. E eu pensava nisso, né? Eu ficava, nossa, como que pode, né? Como que ele consegue? Eu pegar um livro, ler todinha, aprender sozinha? Nunca. Eu preciso de um curso. E aí o professor vai falar para mim o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que procurar, onde que eu tenho que aprender. E essa era a percepção que eu tinha, de que eu era incapaz de aprender sozinha. E olha, hoje eu sou autodidata. Sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro para ficar comprando curso, para ficar fazendo pós. Eu tive que me virar, ou então porque eu não era boa nisso, mas eu me tornei boa nisso. Mais uma vez, citando a Luana, que ela fala muito sobre isso, né? É bom você se torna. E ser autodidata não é traço de personalidade, é uma habilidade que é treinável. Hoje existe uma expectativa constante de que tudo tem que vir pronto, tudo tem que vir explicado, mastigado, resumido, facilitar a vida das pessoas com resposta rápida, atalho, instrução. E aí, quando algo desperta um interesse, mas exige um certo nível de esforço, a maioria das pessoas simplesmente abandona, larga de mão, deixa pra lá, fica com preguiça. Isso cria adultos dependentes intelectualmente, que consomem opiniões que estão prontas, que repetem algumas ideias sem critério nenhum, repete frase que vê por aí, que achou bonita, não sabe nem dizer quem é o autor, quem falou, onde que viu. E ser autodidata é assumir responsabilidade pelo seu próprio conhecimento, sobre o seu próprio crescimento. É você pesquisar atrás, buscar informações, buscar fontes. Em um mundo onde quase ninguém se aprofunda, quem decide investigar de verdade se destaca automaticamente. E a passividade intelectual cobra um preço muito alto, porque ela vai te tornar influenciável, insegura. Você sempre vai estar atrasadas às relações em relação às oportunidades. Então, outra prática que faz uma total diferença enorme é não ignorar os seus pequenos rituais diários que constroem também sua autoestima, sua autoconfiança. Muita gente associa autoconfiança apenas a pensamento positivo, mas ignora completamente o impacto das ações no dia a dia. A disciplina diária, ela cria uma sensação interna de que você é coerente com o que você fala, com o que você pensa. Então, quando você cumpre o que você promete para si mesma, mesmo nas coisas pequenas, você fortalece a própria confiança. Quando você cuida do seu corpo, da sua aparência, da forma como você se apresenta, não é perda de tempo isso, é a forma como você se mostra para o mundo, é a forma como as pessoas te enxergam, a forma como você se trata. Ensina também o seu cérebro sobre o seu próprio valor. E existe um problema grande de quando você vive no improviso. No tanto faz, você fica restrito só a esse padrão, porque é isso que vai, querendo ou não, se espalhar. E quem trata o próprio dia sem cuidado, trata as escolhas importantes da mesma forma sempre, não toma novas atitudes. E eu também aprendi isso, que
grande parte das nossas oportunidades, elas não surgem do acaso, mas da nossa preparação silenciosa. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Muitas coisas que eu vivo hoje, eu comecei anos atrás, quando ninguém estava vendo, quando nem eu mesma imaginava que eu era capaz. Então começaram a surgir escolhas que eu fui precisando ter renúncias, ter paciência, ter mais constância, coisa que eu nunca tive naquela época. Então muita gente vive esperando um sinal claro de que algo vai dar certo para depois começar a mudar, para depois começar a escolher. Mas a verdade é que a preparação quase sempre vem e ela vai vir muito antes da evidência. Cada pessoa tem uma realidade diferente. E isso precisa ser respeitado, mas as circunstâncias, elas não vão vir de uma sentença definitiva. Mesmo em contextos difíceis, sempre existe algum nível de escolha que é possível. Nem sempre você vai poder mudar tudo, você vai poder fazer as coisas do seu jeito, mas quase sempre você pode mudar alguma coisa. 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos que seja por dia, usados de forma consciente, vai te acumular mais transformações do que grandes planos que você nunca executa. Eu mesma, como eu disse, eu já tive em fases que eu não tinha dinheiro para comprar livros, para fazer cursos, mas isso nunca foi desculpa para não crescer. E eu fui enxergando isso aos poucos, porque sempre existiram materiais gratuitos, conteúdos que são acessíveis, caminhos alternativos para quem realmente procura. O que diferencia quem avança de quem fica parado não é o recurso disponível, é a postura que você fica diante da falta dele. Nada realmente novo nasce da inércia. Ideias, oportunidades e mudanças encontram quem está em movimento. Existe uma diferença muito grande entre quem está atento e quem está distraído. Enquanto uns estão desenvolvendo habilidades, fortalecendo a mente, se preparando, outros estão apenas esperando o tempo passar. E essa ideia de que sempre você precisa comprar para poder aprender é muito errada. Tanto que a maioria, grande parte das coisas que eu aprendi foram de conteúdos gratuitos, foram de artigos, de livros em PDF que a gente acha por aí. Quando você procura, quando você foca em alguma coisa, você busca as coisas que você gosta e aí você vai decidindo, percebendo o que é que você quer fazer, o que é que você quer desenvolver, é muito mais fácil porque você já começou de algum lugar. Quando algo dá certo para alguém que você conhece, e aí você fica olhando, né, o concorrente, o vizinho, aí você fica, meu Deus, que sorte que ele tem. E aí você até acha, né, que é sorte. Para quem olha de fora, acha de fato que é sorte, que é só sorte. Para quem vê de dentro, na verdade, isso é uma consequência do preparo da pessoa. Crescer exige esforço contínuo. Esse esforço nem sempre é visível e também nem sempre é agradável. Quem não quer pagar o preço do processo costuma reclamar do resultado dos outros. Mas a evolução pessoal, ela nunca foi injusta. Ela é proporcional ao seu nível de comprometimento. Eu quero te fazer uma pergunta muito desconfortável, mas que eu também me fiz em algum momento da minha vida. Você está disposta a fazer a sua parte, mesmo que ninguém esteja olhando? Porque o desenvolvimento pessoal começa exatamente aí. Quando você decide que você vai fazer a sua parte, não para provar alguma coisa para alguém, nada disso, é para você mesmo. Uma forma de você crescer, porque você já não está mais feliz onde você está, da forma como você está. Então, isso é desenvolvimento pessoal. E se você está em busca de crescer como ser humano, então isso é para você. Sigam-me os bons.